Olá meus amores, tudo bem com vocês? Antes da gente começar esse vídeo, eu quero dar um rápido aviso pra vocês. Eu estou levando esse vídeo como se fosse um vídeo único, mas isso não é verdade mais, ok? No finalzinho tá uma explicação um pouco mais detalhada disso pra vocês, mas durante a gravação desse vídeo, né, durante a escrita do roteiro, o meu roteiro foi ficando cada vez maior e ele não ia caber completamente nesse vídeo, meus amores. Então, eu tive que dividir o vídeo de brief, ok, pessoal? Pra fazer uma experiência muito mais completa, meus amores. Eu tenho muita coisa pra falar dessa novel, é a minha novel favorita, eu amo o Toon e o Rin, então eu quero fazer uma coisa muito completa mesmo, sabe? Esse também é o vídeo mais pedido do BL Maníacos. Eu quero entregar pra vocês a melhor experiência possível, sabe? O melhor vídeo possível, e pra isso não deu tempo de fazer tudo nesse vídeo, ok, pessoal? Então eu vou dividir em partes, sei exatamente até onde a gente vai, pessoal, mas eu suspeito que seja 3 partes, meus amores, ok? Acredito que serão 3 vídeos de Toon Rin pra gente concluir toda a novel de brief, pessoal, e realmente espero que vocês entendam. Eu espero que vocês gostem do vídeo 1. Como vocês vão ver no final do vídeo, pessoal, a gente vai ter uma pausa de uma semana entre as partes. O que eu quero dizer com isso? Hoje saiu a parte 1, semana que vem sai a parte 2, e se tiver uma futura parte 3 vai sair depois da semana que vem, né, pessoal? Vai ser um vídeo por semana da história de brief até a gente concluir ela, beleza? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês entendam. Novamente, me perdoem, eu achei que ia caber tudo no vídeo só, mas não coube, né, meus amores? Exatamente como o vídeo de Kim Porsche, né? Tem muita coisa pra falar dessas novelas que são gigantescas, né, pessoal? Mas enfim, curtam o vídeo. E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como vocês viram no título, pessoal, finalmente chegou a hora de eu revelar toda a história do Toon e do Rin pra vocês, pessoal. Hoje a gente vai destrinchar total a novel Brief, né, que na minha opinião é a melhor novel da Komeme, pessoal. É a novel mais bem escrita e também é a maior novel que ela já escreveu, né. Brief é um volume único, pessoal, e se eu não me engano o livro tem mais de 650 páginas, é realmente muito grande, né. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é o vídeo mais difícil que eu já fiz na história do BL Maníacos. Aqui eu preciso que vocês entendam muitas coisas. Primeiro, eu estou aqui no papel de simplesmente contar a história. É o livro que mais me causou emoções, por isso eu considero ele meu livro favorito. Eu sou extremamente apaixonado pelo Toon e pelo Rin, vocês sabem, eu nunca escondi isso, eu shippo e muito eles. Então, se eu me emocionar aqui e isso chegar a incomodar algumas pessoas, eu já peço desculpa, pessoal, mas essa novel é a minha favorita. Eu fico muito emocionado e acredito eu que eu vou ficar muito emocionado no decorrer desse vídeo, meus amores. No entanto, eu tenho consciência de que muita coisa em brief, né, mais de 90% da novel é completamente errada, e eu preciso muito da maturidade de vocês para vocês poderem assistir e entender esse vídeo, ok? Se você vai passar pano pro Toon ou não, se você odeia o Toon ou não, se você gosta do Toon ou não, pessoal, se você gosta do Rin ou não, se você odeia o Rin ou não, não sei, pessoal, e também não me importa, ok? Cada um pensa o que quiser, eu só peço que você coloque a sua opinião com educação aqui. Eu espero muito que vocês saibam respeitar a minha opinião também, ok, pessoal? Já estou adiantando aqui que é errado sim, então eu preciso da maturidade de vocês para vocês entenderem que isso também é apenas uma história e eu estou aqui no papel simplesmente de contar, ok? E vocês terem noção, pessoal, é tanto, mas tanto gatilho nessa novel que eu escrevi aqui no meu roteiro e eu vou ler os gatilhos para vocês, para eu não esquecer de falar nenhum. Também irei escrever na tela para vocês, ok, meus amores? Primeiro gatilho é que essa novel tem abuso infantil e muito, pessoal, e eu vou detalhar isso aqui para vocês porque eu vou ter que explicar algumas coisas da novel eu não irei detalhar totalmente, né, pessoal, porque não tem necessidade de eu fazer isso aqui. Para quem quiser ler a novel, o link tá no meu perfil do Wattpad, ok? Essa novel também contém abuso físico, abuso psicológico, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, baixa autoestima, BDSM pesado, tá? Para quem não sabe o que é BDSM, tá na tela para vocês aí o que significa essa sigla, ok? E quando eu falo BDSM pesado, meus amores, eu estou ciente sim que Brief não respeita as regras do BDSM. A Meme fala de BDSM na novel, pessoal, pela questão dos instrumentos utilizados ali no sexo entre o Toon e o Rin, ok? E é por isso que eu estou falando BDSM aqui, ok? E ainda acrescento pesado para vocês entenderem melhor minha linha de raciocínio. E além disso, conteúdos extremamente sensíveis, pessoal, automutilação. Então, por favor, se você tem algum gatilho com algum dos temas mencionados nesse vídeo, não se force a assistir esse vídeo, não se force a ler Brief, meus amores. Saúde mental sempre em primeiro lugar, ok? Eu tive diversos leitores que começaram a ler a novel e não conseguiram ali, por questão de gatilho, por questão ali de serem sensíveis e tal, e tá tudo bem, meus amores. Tem história que a gente simplesmente tem que passar longe, entendeu? Sem mais enrolações, depois de muitos pedidos, finalmente eu vim trazer pra vocês a história de Toon e de Rin, e eu nem comecei a falar dela ainda e já quero começar a chorar, pra vocês verem tanto que essa novel é intensa. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero explicar pra vocês é o nome da novel, né? Por que a Meme chama a novel de Brief, meus amores?
sendo que a gente sabe que ela gosta muito de colocar love nas novels dela, né? Por exemplo, Love Sand, My Accidental Love Is You, Love Sky e muitos outros. Em Brief não, ela colocou só Brief mesmo, né? E por quê, pessoal? A tradução de Brief é respiração. A novel deixa isso muito claro pra vocês, que o Tum é a respiração do Rin e que o Rin é a respiração do Tu. No sentido, pessoal, que eles são completamente dependentes emocionalmente um do outro, meus amores. Eles, muito mesmo, eles são codependentes demais, demais. É um nível que ultrapassa qualquer coisa que você já viu em relação a isso, pessoal. Eles são extremamente dependentes emocionalmente um do outro. Por isso que a novel chama Brief, né? Respiração, porque a gente precisa respirar para sobreviver. E é exatamente isso que Brief mostra para você, que sem o Rin ali, o Tum não respira, ele morre. Sem o Tum ali, o Rin não respira, ele morre, entendeu, pessoal? É basicamente isso que a Mimi quis dizer com o nome da novel, né, pessoal? A questão de Brief ali. A gente vai conversar muito esse negócio da respiração, que é uma coisa que ela deixa em destaque ali na novel, ok? Bom, coisa que eu quero falar pra vocês é a história do Tum e do Rin, né? Pra quem viu umas reviews de A Chance to Love, né, meus amores, ali eles colocaram um pouquinho da história do Tum e Rin. Obviamente que eles ocultaram muita coisa aqui, mas basicamente, se eu fosse dar um resumo entre a história do Tum e do Rin, eu diria que é um relacionamento tóxico, destrutivo, bastante abusivo, bastante dependente emocionalmente entre um jovem mestre, né, pessoal, que é o Tum, com o seu servo, melhor amigo, barra companheiro, barra namorado, barra marido, que é o Gorin, né, pessoal? E assim, eles vão se passar por diversos problemas ali durante a novel. Essa novel, pessoal, ela não é uma novel arco-íris, muito longe disso. O Tum e o Rin passam por diversos problemas o tempo inteiro, meus amores. A novel, ela não dá descanso, entendeu? Tem um momento ali que a gente começa a receber os mimos, né, pra quem shippa o casal, mas até lá, meus amores, é uma jornada bem intensa, é uma jornada também de amadurecimento, sabe? Tanto o Tum quanto o Rin amadurece bastante no decorrer da novel, cara, e eu falo pra você, gente, é uma novel extremamente pesada, ok? Porque o prólogo dela já começa ali bem cabuloso mesmo, né, meus amores? Inclusive, muita gente desiste da novel logo no prólogo, né? Porque o prólogo da novel é o seguinte, a gente é mostrado ali como que é a arte de namorar pelado entre o Tum e o Rin, né? E como eu falei pra vocês, ela envolve BDSM, pessoal, mas ela não respeita as regras do BDSM, ok, pessoal? Eu só tô falando de BDSM aqui por causa da questão dos instrumentos utilizados, por causa da questão ali do que a Mimi narra ali pra gente, né? Em relação ao Tum amarrar o Rin, em relação ao Tum bater no Rin ali com os instrumentos e tal, colocar a venda no olho dele, morder ele, esse tipo de coisa, ok? Como eu expliquei aqui, o prólogo vai mostrar a arte de namoro pelado entre o Tum e o Rin, pessoal, e ela é extremamente brutal, porque o prazer não é o objetivo da arte de namorar pelado entre o Tum e o Rin, pessoal. O objetivo da arte de namorar pelado entre o Tum e o Rin é a dor, meus amores. Eles fazem a arte de namorar pelado visando ali a dor, e eu explico isso pra vocês. O Tum, pessoal, é uma pessoa completamente desequilibrada, que sofreu muito na vida, a gente vai conversar muito sobre isso no decorrer desse vídeo, e simplesmente ele machuca o corpo dele, né, pessoal? Ele se auto-machuca, né? E para ele não fazer isso, pessoal, o Rin, que é a pessoa que ama ele profundamente, pessoal, inclusive uma das coisas que mais acontece na novel e que irrita muita gente com razão, obviamente, é o Rin amar o Tum infinitamente mais do que ele ama a si mesmo, meus amores. Tem diversas falas dele que mostra isso, né? A questão do Rin não ter amor próprio nenhum, a vida dele é o Tum, né? E o que acontece aqui é que o Rin pede para o Tum dar a dor para ele, digamos assim. E o Tum, para passar a dor que ele sente ali, ele passa a dor para o Rin através desse sexo brutal, meus amores. Então, sim, o Rin pede para o Tum ter esse sexo brutal com ele, tá, pessoal? E é por isso que não é estupro. Muita gente vem ficar me xingando porque eu falo que Brief não tem estupro. Na minha opinião, isso acaba não sendo estupro porque o Rin consente. Inclusive, ele pede para o Tum, entendeu, pessoal? Então, comenta aí pra mim o que você acha. Sinceramente, se você falar que é estupro, por mim tudo bem. Se você não falar que é, por mim tudo bem pra mim. Acontecendo aqui a arte é uma pelada extremamente brutal entre os dois, né, pessoal? Aqui o Tum morde o Rin, ele realmente faz o Rin sofrer e muito, meus amores. Então, o Tum pede para o Rin chorar, o Tum pede para o Rin gritar. Inclusive, quando o Rin pede para o Tum parar ali o ato, né, lembrando que o Tum tá penetrando o Rin brutalmente, né, meus amores? Ele sangra e muito, né? O Tum não tem misericórdia nenhuma, ele realmente acaba com o Rin todas as vezes que eles vão fazer a arte de namorar pelada ali no começo da novel, né? Tiveram no caminho de desabafar a dor dele, digamos assim. Tem diversas falas pesadas, né? Como eu disse aqui, o Tum pede pro Rin chorar, pro Rin gritar, e o Rin faz isso, né? A gente vê que tem momentos que o Rin pede pro Tum parar assim, e aí tem duas interpretações, a interpretação de que o Rin tá fazendo isso por um simples teatro, né? Ele tá encenando ali, e tem a outra interpretação de que ele realmente está pedindo o Tum pra parar, meus amores. Eu vou deixar a cargo de vocês qual a interpretação vocês acham que é, ok? Bom, e o que vai acontecer aqui é que eles vão terminar a arte de namorar pelado, né? O Rin completamente destruído, inclusive o Tum, ele não se preocupa nem um pouco com o prazer, nem o dele e nem o do Rin, ok, meus amores? Sim, gente, o Rin e o Tum chegam a atingir um clímax? Sim, meus amores, porque tem uma coisa aqui, é que o Tum é sadomasoquista e o Rin é masoquista, meus amores. Então, sim, eles sentem prazer nessa dor, meus amores, mas como eu falei pra vocês, o objetivo deles não é o prazer, é
simplesmente a dor, né? E acontece é que o Tum humilha e muito o Rin, meus amores. Ele trata o Rin mal, sim. Toda vez que eles terminam a arte de namorar pelado ali, quando eles estão na arte de namorar pelado, enfim, quando o Tum tá meio que desabafando a dor dele, no Rin, meus amores, ele trata o Rin extremamente mal. E nesse momento, o Rin ainda tá tentando ajustar a respiração dele, né? O corpo dele tá completamente acabado ali. E o Tum simplesmente manda ele limpar ali os lençóis, porque tá sujo de sangue e tal. E aí depois ele vai tomar banho e expulsa o Rin da sala. E o Rin sempre responde da maneira que ele responde, né? Sim, com o Tum, né, pessoal? O Rin, como eu disse, ele é completamente dependente emocionalmente do Tum, meus amores. Ele não tem amor próprio, inclusive vai pro pensamento dele, a gente vê o que ele sente, né? Ele fala que se o Tum sentir qualquer dor, pra ele passar a dor pra ele fala que ele nasceu para o Kuntum e que ele pertence ao Kuntum e que ele vai ficar ali pra sempre, contanto que o Tum queira ele, né, pessoal? E como eu falei pra vocês, gente, o Rin tem muita falta de amor próprio, né, e precisa de terapia. Tanto ele quanto o Tum precisa bastante de terapia. No capítulo já inicia ali um dia depois dessa arte de namorar pelado brutal entre os dois, né, pessoal? E o Rin, ele precisa lidar com isso, né, meus amores? Porque ele realmente deixa o Tum fazer o que ele quiser com o corpo dele. E o Rin, ele mal consegue andar ali direito. A pele dele tá completamente pálida, as pessoas reparam isso, né? E o Rin fica inventando umas desculpas ali. Inclusive, quando o Tum pergunta pra ele se ele machucou ele, o Rin simplesmente responde que não foi ele que machucou ele, né, pessoal? Então o Rin tenta esconder de todas as maneiras possíveis. Uma coisa, pessoal, é que o Tum é ciente sim das coisas que ele faz para o Rin. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. E aqui a gente vê que o Tum é uma pessoa que as pessoas valorizam bastante, né, em relação a ele querer ficar próximo dele e tal, né? Porque o Tum, ele tem uma máscara ali e ele sabe atuar muito bem, meus amores. Essa máscara que ele coloca ali em volta dele, ela realmente consegue atrair todos os tipos de pessoas ali, né? E uma coisa que a gente vê que é a mãe do Tim, né, pessoal, que é a Raça, e a gente já vê o preconceito dela, porque o Tum, ele não trata o Rin como um servo, sabe? Ele trata o Rin como se ele fosse o melhor amigo dele, então o Rin come ali perto dele e tal, né, meus amores? A mãe do Tim que tem um preconceito com pessoa pobre e tal, inclusive esse preconceito do Tim veio completamente da mãe e da avó dele, ok, meus amores? O Tum não tem nada a ver com isso, e aqui eu não tô passando pano para o Tum não, pessoal, eu estou colocando os fatos na mesa. O Tum não tem nada a ver com o preconceito do Tim com gente pobre, ok? E eu expliquei isso pra vocês lá no meu vídeo da história do Tim e do Khan, que tá no izinho aqui em cima pra quem quiser ir lá ver depois, demorou? Bom, e o que acontece aqui é que a Raça, ela se sente extremamente incomodada do Rin tá ali comendo na mesa com eles e tal, né, pessoal? E o Kuntrai, que é o pai do Tum, ele não liga, né? Ele também aprecia bastante ali o Rin e a família do Rin, né, meus amores? E aí o que vai acontecer aqui é que os dois vão pra faculdade. Inclusive, a única coisa que o Tum pediu para o pai dele, né, pessoal, é em relação ao Rin. O Rin poder estudar com ele, o Rin poder ir pra faculdade com ele, né, pessoal? O Tum realmente não consegue ficar longe do Rin nem um segundo, né? E aí o que acontece aqui é que o Rin e o Tum estudam na mesma faculdade, né? O mesmo curso, inclusive. E aí os dois terminam o café da manhã e vão ali pra faculdade, né? Nesse momento, o Rin, ele não tá com condição nem de andar direito, né? Quem dirá dirigir. Então o Tum fala pra ele dirigir, né? E o Rin fala que não, que ele consegue dirigir ali, porque ele é o servo, o Tum é o mestre, ele que tem que dirigir. E o Tum vira pra ele e fala que não, que ele sabe bem como que o Rin tá sentindo ali. Ele até brinca falando que ele não tem outro Rin pra dar para o pai do Rin, né, meus amores? É nesse sentido aí mesmo que vocês pensaram. E aí o que acontece aqui é que eles vão ali pra faculdade, né? O Tum até compra um café da manhã ali para o Rin, porque como a mãe do Tum se sentiu incomodada ali, o Rin é muito um bebezinho, sabe? Então ele acaba não tomando o café da manhã ali, né? E aí o Tum e ele param ali no local, o Tum compra o café da manhã pra ele, e o Rin, ele não quer comer o café da manhã, né, pessoal? Ele tá sentindo ali muitas coisas, e o Tum meio que manda ele comer ali o café da manhã, e ele come, né, pessoal? O Rin faz absolutamente qualquer coisa que o Tum mandar, né? Ele chega ali na faculdade, pessoal, a gente vê que o pessoal da faculdade também quer se aproximar bastante do Tum, porque além dele ser da família Meterranã, né, pessoal, ele é extremamente inteligente, ele é o melhor aluno da faculdade, ele é o aluno mais bonito da faculdade também, pessoal. Uma coisa é que tem duas versões do Tum, meus amores. Tem a versão onde o Tum tem o olho castanho, mel, tem a versão onde o Tum tem os olhos azuis acinzentados, né? O Tum, ele não é puramente tailandês, né? Ele é mestiço, e isso vai fazer com que a vida dele se transforme num verdadeiro inferno, que a gente vai conversar daqui a poucos minutinhos, ok? Deixa eu só concluir com vocês essa parte aqui da faculdade, que é apresentado um novo personagem pra gente, que é o Rob, né, pessoal? Ou Warrior, como vocês queiram falar aí, vou chamar ele de Rob mesmo, né? E ele é um amigo do Tum e do Rin, muito mais próximo do Rin, né? Ele chega ali a ser o melhor amigo do Rin, e o que acontece é que o Rob, ele não é besta, né? Ele observa ali o como que o Rin age em relação ao Tum, o como que o Rin fica algumas vezes, né, meus amores? Como eu falei pra vocês, ele tenta ali disfarçar, pessoal, em relação às expressões sociais dele e tal, mas o corpo dele não é capaz, né? Então quando o Tum acaba com ele na arte de namorar pelado, pessoal, em relação à penetração e tal, o ânus dele sente, e muito, meus amores, o Rin, ele anda de um jeito um pouco diferente por causa disso. Ele tenta disfarçar, mas nem sempre ele consegue, né? E o melhor amigo dele, que é o Rob, ele nota isso, né, pessoal? E o que acontece aqui é que o Rob até tenta falar algumas coisas pro Rin ali, e o Rin fala que, tipo, isso não tem nada a ver e tal, né? Como eu disse, o Rin esconde bastante as coisas. É revelado pra gente que o Rob, ele já pensa um pouquinho sobre isso, né?
Outra coisa que acontece aqui é que o Tum vê o Rin sorrindo para o Rock, né, meus amores? E aqui os ciúmes doentio dele começa a agir. Então ele chega extremamente próximo do Rock, ele meio que dá uma apertada ali no pênis do Rock, né, e faz o Rock meio que dar uma gemida, grito ali. E aí, nesse momento ele vira para o Rin e pergunta se o Rin quer dormir com o Rob, né? E o Rin fala que não, que o Tum é único pra ele, né, pessoal? E aí o Tum olha intensamente pra ele e fala pra ele não se esquecer a quem ele pertence, né? E quando ele fala isso, o Rin fala que sim, ele pertence ao Tum, né? E nesse momento o Tum segura a mão dele ali, a mão carinhosamente na bochecha dele e fala pra eles irem estudar, né, meus amores? O Tum é complexo pra caramba, pessoal. O Tum é um dos personagens mais complexos que eu já li no livro, né? Tanto ele quanto o Rin é bem complexo, pessoal. E aqui está na hora de eu revelar um pouquinho do passado deles pra vocês. Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, o Tum sofreu muito abuso infantil. Ele sofreu esse abuso pela avó dele, né, pessoal? A Lady Tana ou Puntana, como vocês queiram falar aí, pessoal. E o que vai acontecer aqui nesse capítulo é um flashback, né? O Tum tinha apenas 4 anos e ele está sendo brutalmente espancado pela avó dele na frente de todo mundo, simplesmente por ele ser mestiço, meus amores. A avó dele é extremamente xenofóbica, mas muito xenofóbica mesmo. Ela espanca o Tum, faz tudo de ruindade com ele, simplesmente por ele ser mestiço, meus amores. Agora imagina na mente do Tum, pessoal, o como que ele deve ter se odiado por simplesmente ter nascido. Isso é uma das coisas que ele fala na novel pra gente, né? Que ele não devia ter nascido, porque que ele nasceu para as pessoas odiarem e abusarem dele, né, meus amores? Isso acontece diversas vezes, inclusive. Nessa cena aqui, ele tem apenas 4 anos, pessoal, e além dela espancar ele, né, deixar ele sangrando ali, ela tranca ele num armazém ali, num armário escuro, que é uma coisa que ela costuma fazer e muito, pessoal. E aqui é pra vocês começarem a entender como que o Tum sofreu, e ele vai sofrer muito mais, tá, pessoal? Isso aqui, infelizmente, é apenas o começo do sofrimento do Tum, né? Aqui, novamente, ele tem 4 anos, né? E aí, quando ela prende ele no armazém escuro e tal, o Tum chorando, ele desesperado, pedindo para ela soltar ele, né, pessoal? E o que acontece é que o Rin, ele vê isso, né? Os empregados vê ela maltratando o Tum, mas eles não podem fazer nada, porque se eles ousarem fazer alguma coisa, todos são demitidos, né, meus amores? Que o Rin é a única pessoa que tenta parar a avó do Tum, né, meus amores? Ele até tenta, mas a mãe dele segura ele ali, né, pessoal? Eles têm muito medo de serem demitidos e tal, e aqui a gente entende eles e a gente entende também o lado do Tum, né? Como eu disse, é uma situação bastante complexa. Enfim, o que vai acontecer aqui é que quando o Tum tá preso ali no armazém, né, pessoal? No armazém escuro ali sozinho, todo machucado, o Rin tá ali, né, pessoal? O Rin tá atrás da porta ali, e aí o Tum chama o Rin, e o Rin fala que ele tá ali, e o Rin fala que ele nunca vai abandonar o Tum, pessoal. E aí, nesse momento, o Tum, ele não consegue parar de chamar o Rin, né, porque ele não quer ficar sozinho, com muito, mas muito medo mesmo, pessoal. E sim, isso aconteceu mais de uma vez, ok? A avó do Tum transformou a vida dele num verdadeiro inferno, pessoal, desde que ele nasceu até ele se livrar dela, e eu já vou contar pra vocês como que ele se livrou dela, ok? Então, são basicamente aí cerca de 20, 21 anos de sofrimento intenso, meus amores. Sim, o pai do Tum não faz absolutamente nada, pessoal. Nada, nada, nada. Ele deixou assim, a mãe dele torturar o Tum diversas vezes, inclusive, pessoal. Ele não faz nada. É um merda, é um banana que vocês têm direito sim de não gostar dele, pessoal. Quando a gente tá aqui no presente agora, o Tum tá ali no quarto dele, né, pessoal, pensando em algumas coisas ali. A meme narra pra gente que o Tum é uma pessoa que desde cedo deu o sangue dele pra empresa, né? E ele faz isso porque qualquer coisa que ele fizer de errado, provavelmente ele seria despedido, né, pessoal? Ele começou ali de baixo e foi se reerguendo ali na empresa. Por que que ele pensa assim, pessoal? Porque a avó dele faz questão de deixar na mente dele que ele não é da família Metahannan, pessoal. Ele é simplesmente uma toxina dentro da família ali, um vírus que precisa ser eliminado. Isso é as coisas que a avó dele fala pra ele desde quando ele nasceu, meus amores. Então, sim, essa mulher merece tudo e muito mais que aconteceu com ela, e eu já vou contar pra vocês o que aconteceu com ela, ok? Bom, e aí nessa cena aqui, o Tum, ele tá pensando ali que o pai dele nunca ajudou ele e tal, né? E o Rin chega ali com uma xícara de café, e o Tum se auto-gatilhou aí, e aí ele fica extremamente nervoso, pega a xícara de café, joga na parede ali, e aí depois ele fica pisando ali na xícara de café, né, pessoal? Ele fica meio que sambando em cima do vidro ali, e aí ele vira pro Rin e fala que isso é pra lembrar ele que o pai dele nunca ajudou ele, né, pessoal? E aqui a meme mostrando pra gente que o Tum, ele se auto-machuca, meus amores. Sim, o Tum machuca as outras pessoas, mas quando ele machuca as outras pessoas, ele se sente machucado muito mais, pessoal. Então toda vez que ele machuca alguém, ele se machuca, meus amores. E para ele não se machucar, o Rin pede para o Tum machucar ele, né, meus amores? Como eu disse, é uma coisa extremamente complexa. O que acontece aqui é que a gente descobre que o Tum meio que jogou a avó dele da escada, né, meus amores? A meme, ela não narra essa cena pra gente. A gente sabe que o Tum jogou ela da escada porque o Tum fala com nós. No entanto, depois é revelado que acabou sendo um acidente, sabe? Que ela tava ali abusando dele, ele decidiu se defender e sem querer ele empurrou ela caiu da escada, né, pessoal? O que muita gente passou pano, inclusive eu também, gente. Passo pano e muito
muito para esse negócio do Tum jogar a avó dele da escada, né, meus amores? O que vai acontecer aqui é que a avó dele está completamente paralisada, pessoal. Ela não consegue falar. A única coisa que ela consegue fazer é ver e escutar, meus amores. Ela não consegue nem mexer o braço, nem perna, nem nada. Ela tá completamente paralisada. O que eu quero comentar com vocês é a madrasta do Tum, né, pessoal? A Raça pediu o Tum para ir buscar a avó dele, né, pessoal? Porque ela vai sair do hospital e ela vai voltar ali para a mansão Metahanã, né? E o que acontece aqui é que a Raça, ela não gosta da avó do Tum, pessoal. Na verdade, ninguém gosta da avó do Tum, né? Só o Kuntrai mesmo, né? Que é o filho dela. Só ele mesmo que gosta da avó do Tum, né, meus amores? E a Raça fala que ela tem coisas importantes para fazer e o Tum sabe que ela simplesmente está fazendo compras, né? E aí, Tum, como eu disse, ele é uma pessoa que sabe atuar bem, ele é bem dissimulado. Ele vira pra madrasta dele e fala que tudo bem, ele vai buscar ali a avó dele, né, pessoal? E aí, quando ele chega ali no hospital, que é revelado pra gente o como que a Lady Tana está, né, pessoal, completamente paralisada aqui, aí o que acontece é que quando o Tum vê ela, pessoal, ele teme ela, né? Mesmo ela do jeito que ela está ali, ele ainda teme ela, né? Então ele demora um pouquinho pra conseguir se aproximar. A gente vê que essa mulher, ela destruiu, ela arruinou a vida do Tum, né, meus amores? Ele realmente tem muito medo dela, né? E o que acontece é que o Tum, ele respira fundo ali, o Rin também tá ali perto dele e aí ele consegue se aproximar. E aí nesse momento tem uma enfermeira ali que começa a ser completamente atraída pelo Tum, né, meus amores? Como eu falei pra vocês, o Tum é extremamente, mas extremamente bonito mesmo, né? Tanto ele quanto o Rin são bem bonitos, né? E o que acontece aqui é que a enfermeira começa a meio que tentar dar em cima do Tum, né? O que dá completamente errado, até porque o Tum, ele não gosta de mulheres, meus amores, nem no sentido sexual e nem no outro sentido também, pessoal. Isso é uma das coisas que a Mimi narra pra gente no decorrer do capítulo. Por quê, pessoal? Porque na mente do Tum, o sexo feminino é o sexo que sempre machucou ele. Seja a madrasta dele, a avó dele e outras mulheres ali que passou pela vida dele e sempre fez ele sofrer, né? E é por isso que o Tum não gosta de mulheres, ok? Se você acha isso justificável ou não, vou deixar do seu ponto de vista. Muitas coisas aqui eu vou deixar do seu ponto de vista, ok? Não sou o dono da verdade, demorou? E nem quero ser, beleza? Bom, continuando contando aqui o que vai acontecer é que o Tum, ele começa a atuar ali do jeito que ele sempre atuou, entendeu? Então ele finge ali se importar com a velha, né, pessoal? E aí o que acontece é que a velha sabe que o Tum não se importa nem um pouco com ela, né? Só que ela não consegue fazer nada, né? Porque ela tá completamente paralisada ali. Uma das coisas que ela faz bastante é chorar, mas ela chora de ódio, meus amores, porque o Tum tá todo bonitão ali, sorrindo como o próprio demônio, entendeu, pessoal? Sensacional, maravilhoso. Meu diabão ali encarando a Lady Tana nessa cena, é uma cena memorável que eu tenho certeza que se tivesse na série ia ser foda pra caramba, pessoal. O Tum ali todo diabão ali, sorrindo, bonitaço ali, e a velha ali parecendo um cadáver humano, né? Bom, e aí o que acontece aqui é que o Tum fala algumas verdades na cara dela depois do que as pessoas saiam, né? Uma das coisas que ele fala, não vale a pena gastar dinheiro para cuidar da vida de uma velha como ela, né? E ele simplesmente falou isso porque ela falou isso pra ele, né? Que não vale a pena gastar dinheiro com uma criança que ninguém ama, meus amores. Sim, a avó do Tum reiterou várias vezes desde que ele nasceu que ele é a criança que ninguém ama, pessoal. Agora imagina como que é a mente do Tum, meus amores. Uma das coisas que a gente descobre aqui também é o motivo do Tum querer toda a fortuna da família Metahanã pra ele, meus amores, porque a velha sempre deixou claro que ele nunca teria um centavo, pessoal, que ele não faz parte da família Metahanã. E aí o Tum, como forma de se vingar dela, né, ele quer tudo pra ele, meus amores. E aí desde cedo ele batalha ali pra subir na empresa e tal, né, pessoal. Sendo, lembrando que a avó do Tum, né, pessoal, ela é completamente apaixonada pelo Tim e isso faz com que o Tum tenha raiva do Tim, mas ao mesmo tempo o Tum ama o Tim, né? Eu disse pra vocês que o Tum, ele ama e odeia o Tim ao mesmo tempo, né? Numa das reviews de A Chance to Love eu expliquei esse rolê pra vocês. E uma coisa que eu quero falar com vocês também, pessoal, é que a avó dele sempre deixou claro que tudo vai ficar para o Tim, meus amores. Então o único motivo do Tum realmente não gostar do Tim ali, né? Como eu disse, amar e odiar ele ao mesmo tempo, é a avó dele, meus amores. Inclusive, o Tim ser do jeito que ele é, né? Insuportável ali de primeiro momento, extremamente preconceituoso, extremamente arrogante, não ligando pra nada, é a Lady Tana, meus amores. É ela e a Kunasa que fez o Tim ser desse jeito aí. O Tum, ele explora esse comportamento errado do Tim, meus amores. Ele explora bastante isso, a gente vai conversar sobre isso no decorrer dessa review, ok? E aí, depois dessa cena do hospital, né, pessoal, eles chegam ali na mansão Metahanã e aí o Tum, ele começa ali a chegar próximo da avó dele, né? Ele até alimenta ela ali e tal, né, sendo dissimulado, que todo mundo sabe que ele é, né? A máscara que ele coloca ali em volta dele. A velha extremamente puta, né, pessoal, chorando ali de ódio, todo mundo pensando que ela tá chorando de felicidade porque o neto amado dela está alimentando ela, né, pessoal? Eu amo essa cena e eu gosto muito quando o Tum age como um verdadeiro demônio dissimulado pra essa mulher, porque eu não tenho um pingo
pingo de empatia pela avó do Tum, gente, não tem. O que acontece aqui é que o Tum mostra pra avó dele ali que ele tem o Tim nas mãos dele, né, pessoal? Que o Tim é extremamente próximo do Tum, que o Tum faz todas as vontades do Tim, meus amores, que para o Tim é o único ali da família Meta-Hanan. O Tim não se importa com ninguém a não ser o Tum, né, meus amores? E aqui nessa cena o Tum simplesmente mostra um vídeo que o próprio Tim gravou e mandou pra ele dele fazendo a arte namora pelada ali, né? E como eu falei, a velha é extremamente xenofóbica, né? E aqui ela começa a surtar mesmo, e aí ela começa a convulsionar, e aí o Tum fica olhando ali, e ele fica pensando se ele ajuda ela ou não. Durante ele mostrar esse vídeo, ele dá uma humilhada boa nela, né, mesmo? Que eu não tenho pingo de dó, então foda-se. E acontece aqui que o Rin chega ali, e aí o Rin fica tentando pedir o Tum pra ajudar a velha, né, meus amigos? Não se importa com a velha, pessoal, ele só se importa com o Tum, e ele sabe que quando o Tum machuca outra pessoa, machuca muito mais, e ele acaba se auto-machucando, né? E é por isso que o Rin age do jeito que ele age, né? Ele consegue convencer o Tum ali a ajudar, né, a chamar as pessoas ali, porque a velha estava convulsionando. O que acontece é que eles conseguem sim parar a convulsão da velha. Bom, aqui a gente vai um pouquinho pra visão do Rin, né, meus amores? O Rin, como eu disse, ele ama muito mais o Tum do que ele ama a si mesmo. E sim, gente, ele é apaixonado pelo Tum, ok? Vocês têm que entender isso, pessoal. Por mais que o Rin ama o Tum mais do que ele ama a si mesmo, meus amores, ele é apaixonado pelo Tum. Ele quer ficar com o Tum, entendeu? Ele quer ficar com o Tum ali o resto da vida dele, né, pessoal? E o que acontece é que ele sempre pensa que ele não pode fazer isso, né? Porque ele simplesmente colocou na mente dele que ele é um simples servo e não tá à altura do Tum, né, meus amores? Sim, a falta de amor próprio que eu já expliquei pra vocês, né, pessoal? Não só tem isso na cabeça dele, como ele escuta diversas vezes algumas coisinhas que faz com que ele fique magoado, né, pessoal? Principalmente em relação ao Tum, né? E aí, nesse momento, o Rin, ele tá triste ali, ele tá chorando, né, pessoal? E o Tum leva ele pra um local ali onde as pessoas não estão olhando, e aí pergunta para o Rin quem fez ele chorar, né, pessoal? Obviamente que o Tum não entende que o Rin está chorando por causa dele, né, pessoal? E aqui ele tá chorando por dois motivos. O primeiro é por causa do Tum, né, meus amores, em relação ao pensamento de que ele não é digno do Tum, né, que ele não vai conseguir ficar com o Tum, né, pessoal, que é a pessoa que ele ama. E o segundo, o Tum tá sofrendo, né, meus amores? Mesmo por trás da atuação impecável dele ali, ele está sofrendo, meus amores. Eu vou explicar isso pra vocês no decorrer dessa review, ok? Fiquem calmos. E nesse momento o Tum vira pro Rin e fala aquela frase que vocês viram no episódio da série mesmo, né? Ali eles mudaram o contexto da novel é isso, ok? Eles estão na mansão Meta-Hanan. E aí o Tum vira pro Rin e pergunta quem fez ele chorar e que o Rin só pode chorar por causa dele, né? A única pessoa que pode fazer o Rin chorar é o Tum, né? E o Rin confirma isso, só vai chorar por causa do Tum, né, meus amores? E aí nesse momento o Tum, ele beija violentamente o Rin, meus amores. O Rin responde o beijo? O Rin responde o beijo, meus amores. Mas esse beijo aqui, a própria meme narra pra gente que não é um beijo de ciúmes, não é um beijo de amor, é um beijo de possessividade, entendeu? O Tum fez isso para mostrar ao Rin a quem ele pertence, né? Isso a meme narrando pra gente. E na próxima cena a gente vê mais uma vez o Tum se machucando, né, pessoal? Porque, como eu disse pra vocês, quando ele machuca outra pessoa, isso machuca ele muito mais, né? E a cena ali com a velha e tal despertou várias coisas nele ali, e nesse momento ele está esmurrando a parede do banheiro, enquanto ele está com lágrimas nos olhos, lágrimas de ódio, de raiva, de tristeza, enfim, um monte de sentimentos ali que o Tum sente, né? Então ele tá socando bastante ali a parede do banheiro, o sangue já tá escorrendo ali dos pulsos dele, né? Ele não para ali. Nesse momento o Rin vai até o banheiro, né? Porque ele fala que tem muito tempo que o Tum tá ali, né, pessoal? E quando ele chega ali, ele vê o estado que o Tum se encontra, o Rin se assusta e impede o Tum de continuar socando a parede. E o Tum fica pedindo o Rin pra ir embora, e o Rin fala que ele nunca vai embora, que ele sempre vai estar ali, né, pessoal? E aqui o Tum começa a falar algumas coisas para o Rin que, cara, é extremamente pesado, né? Eu vou narrar pra vocês o que ele fala. Ele fala que ele nunca vai parar essa vingança, que ele nunca foi feliz, que ele simplesmente tem que fingir que ele é feliz, que ele sofreu um verdadeiro inferno por mais de 20 anos, né, meus amigos, que eu já expliquei isso pra vocês. E por que ele ainda se importa, né, pessoal? É o que eu falei pra vocês, cara. O Tum, ele só tem uma máscara ali, pessoal, porque no fundo, sim, ele se importa, né, pessoal? Ele se importa e se importa bastante, e o Rin entende isso, né? Ele entende esse lado do Tum. E aí, simplesmente, como eu falei pra vocês, o Tum vai se auto-machucar, né? E o Rin fala pro Tum não descontar a dor em si próprio, descontar a dor nele, né, meus amores? E aqui, novamente, o Rin fala isso, né? Ele fala que o Tum tem ele ali, né? Ele fala que o Tum me tem, e aí, nesse momento, ele fala que se o Tum está com dor, coloque a dor em mim, meus amores. E aqui a gente vai para mais uma arte namora pelado extremamente pesada entre o Tum e o Rin, pessoal. E essa aqui é uma das mais pesadas do livro, não é a mais pesada, tá? A mais pesada eu ainda vou contar pra vocês, essa aqui é uma das mais pesadas, né? Porque além do Tum morder ali, bater e fazer tudo que ele quer ali com o Rin, pessoal, chega a enforcar o Rin, sim, ele dá uma enforcada ali no Rin, e aí nesse momento o Rin tem um pensamento, pessoal, que pelo amor de Deus, velho, esse pensamento me preocupou muito, eu fiquei tipo assim, mano, não é possível, velho, o que está acontecendo? Porque tem um pensamento que eu me recuso a falar aqui, eu vou escrever na tela pra vocês ali, pessoal, porque, né, eu não quero falar isso, mas enfim, esse é o pensamento do Rin durante ali a arte namora pelada extremamente pesada, o Tum machuca muito ele ali, e depois que a arte namora pelada acaba, né, o Tum e o Rin estão dormindo
ali um do lado do outro, né? E aí nesse momento, quando o Rin desperta ali, o Tum acorda também, o Tum vira pro Rin e fala que ele é um verdadeiro monstro, que ele é um demônio e tal. Então a gente vê que o Tum tem consciência sim das coisas que ele faz, tá? Muitas pessoas chegaram a me perguntar isso, se o Tum é consciente da maneira que ele age. Sim, pessoal, ele é total consciente da maneira que ele age. Ele pro Rin fala isso, que ele é um demônio na vida do Rin, que ele é um monstro, que o Rin ia afastar dele, porque senão ele vai destruir ele, né? Que tudo que o Tum toca, ele destrói, né? E aí o que acontece aqui é que o Rin fala que ele nunca vai se afastar do Tum, meus amores, que enquanto o Tum quiser, o Rin vai estar ali. E o Tum vira pra ele e fala que ele vai dar uma chance para o Rin, pessoal. Ele ainda reitera ali que isso que aconteceu, né, em relação ao enforcamento ali e tal, pode acontecer novamente, né, pessoal? E o Rin fala que ele não se importa, que ele nasceu para o Kuntum, que ele vai ficar ali para sempre ao lado de Kuntum, meus amores. Isso acaba relaxando um pouco o Tum, né, meus amores? São completamente dependentes emocionalmente um do outro, né? A questão ali da respiração, algo extremamente complexo, algo extremamente pesado e intenso. Outro assunto que eu quero tocar com vocês é a questão do Tum, ele não acreditar no amor, né, pessoal? O que é bem justificável, dado o que aconteceu na vida dele, né, pessoal? E é por isso que ele não tem consciência do amor que o Rin demonstra ter pra ele, né, pessoal? A gente sabe que o Rin ama ele, o Rin nunca escondeu isso. O Tum não enxerga isso, pessoal, porque ele não acredita no amor, beleza? Ele vai mudar no decorrer da história, tá? Não se preocupe, ele muda ali o pensamento dele e tal, mas demora, né, pessoal? Ele tem um desenvolvimento ali bem feito, inclusive, mas é um desenvolvimento lento, né? Bom, e aqui eu quero tocar em mais um assunto delicado desse livro, que a Mimi não faz questão nenhuma de esconder. É um assunto extremamente delicado, mas ele precisa ser falado porque ele faz parte da história, que é o seguinte, meus amores. Todos ali, inclusive o próprio Tum e o próprio Rin, têm a consciência de que se não existisse o Rin, o Tum não estaria mais ali, pessoal. O Tum não ia sobreviver. Isso é uma das coisas que a Mimi deixa claro, inclusive no título da novela, meus amores. A questão do Rin ser a respiração do Tum, pessoal. Então o Tum, sofrendo tudo que ele sofreu ali, ele só continuou, meus amores. Ele só não se matou, pessoal. Eu tô falando aqui com todas as palavras mesmo, porque o Rin estava ali, meus amores. E isso a própria Mimi narra pra gente, que se não fosse o Rin, o Tum não ia sobreviver. Isso é uma das coisas que os leitores mais comentam e eu concordo total, meus amores. Sim, é nesse nível, meu. E isso é um fato, meus amores. A Mimi deixa isso ali muito claro no livro, ela não esconde isso em momento nenhum. A próxima cena que eu quero comentar com vocês é uma cena onde a gente vê ali o Tum tentando que lidar ali com a velha e tal, né, em relação à presença dela ali na família Metahanan. Se sente com muita raiva, né, pessoal, mas ele consegue disfarçar bem ali a máscara que ele tem ali em volta dele. O Rin ajuda bastante ele também, né, pessoal. E aqui eu já quero comentar com vocês os ciúmes do Tum, né, pessoal, porque quando o Rob, pessoal, ele vai começar a se aproximar mais do Rin, né, porque ele sente que o Rin é o melhor amigo dele. E aí o que acontece é que quanto mais o Rob se aproxima do Rin, mais ele vai notando ali como que o Rin está. Então ele nota ali a marca que ficou, né? Porque como eu falei pra vocês, o Tum chegou a enforcar o Rin durante a arte namorar pelado pesada ali. E aí o Rob, ele começa a interrogar o Rin, né, pessoal? E aí nesse momento o Rin tenta disfarçar ali. Até tem uma cena aqui do Tum brincando com o cachorro do Rob, né, pessoal? Que é uma cena extremamente fofa, inclusive, né? Uma cena que a gente entende ainda melhor o Tum, né? Eu quero destacar pra vocês nessa cena, primeiro, é o fato do Rob estar cada vez mais próximo do Rin, né, mesmo? Em relação a ele perguntar as marcas do pescoço e tal. Aqui a gente vê que ele chega até a ser um pouco invasivo demais, né? E isso incomoda o Rin, mas aqui a atitude do Rob, ela é bem justificável, né, amores? Dada o que ele acha que acontece com o Rin, né, pessoal? Então ali ele está tentando ajudar o Rin, mas ao mesmo tempo ele tem outras atitudes que me incomodam bastante. Uma delas é em relação a Non Rose, pessoal, ou Rose, como vocês queiram falar aí, que é uma nova personagem, que é a garota ali que gosta do Rin, e o Rob fica tentando empurrar ela pra cima do Rin e o Rin pra cima da ela. Só que isso dá completamente errado, afinal de contas, para o Rin só existe o Tum, né, meus amores? Outra coisa também é que o Rin é gay, né, pessoal? Então, assim, ele não tem atração por mulheres, e o Rob demora a entender isso, viu, gente? Putz, grila. Aqui nessa cena, pessoal, o Rin, ele fica tentando disfarçar ali, né, falar que as marcas é de outra coisa e tal, isso deixa claro pra ele que ele não é bobo, né? E o que acontece é que ele tá chegando muito mais próximo do Rin aqui, e aí o Tum escuta ali um pouquinho da conversa deles, né? E aí ele vira pro Rob e fala que o Rob não tem que ver nada, entendeu? E outra coisa que ele deixa claro ali é que se o Rob tá comparando ele com um cachorro, né? Porque que eles brincam em relação ao cachorro e tal, ele fala que sim, que ele é um cachorro, e ele tá mais do que disposto para afundar suas presas para quem tentar tomar o que é dele, né, meus amores? Aqui eu tô colocando entre aspas mesmo, mas obviamente eu estou me referindo ao Gormin, né, pessoal? O Tum sente muito ciúmes do Rob, cara, porque ele acha que o Rob gosta do Rin, né, meus amores? E aí o que acontece aqui é que o Tum fica extremamente nervoso, mas ainda mantém o jeito educado e frio dele, né? E ele agradece o Rob por chamar eles ali pra conhecer o cachorro dele, e ele vai embora segurando no pulso do Rin, né? Quando eles estão aqui no carro, o Tum fica perguntando o que tava acontecendo, né? E o Rin, ele fala algumas coisas, outras coisas ele não fala. Mas o que eu quero destacar aqui pra vocês é o Rin falar para o Tum que o Rob é uma pessoa importante, né? E aí nesse momento o Tum se assusta, mas o Rin complementa
aqui, se o Tum mandar ele terminar a amizade dele com o Rob, ele faz isso imediatamente, né? Encerra ali a amizade com ele, né? E o Tum fala com ele pra ele não fazer isso, que o Rob pode ser útil, né? Uma coisa que o Tum fala aqui também, pessoal, é para o Rin deixar claro pro Rob que o Rin está com o Tum por escolha dele, né? Que o Tum não está forçando ele a estar ali, né, pessoal? O Rin está ali por escolha dele e isso é verdade, pessoal. O Tum já deu várias oportunidades para o Rin ir embora e ele nunca foi. Ele está ali por escolha deles. O que acontece é que o Tum fica satisfeito com o Rin, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que ele tá dominado ali pelos ciúmes. Ele vira pro Rin e fala que tem uma recompensa para ele, né, pessoal? E o Rin fica pensativo ali se seria uma recompensa ou uma punição, né? Já que é muito difícil interpretar algum gesto por parte do Tum. E aqui a gente vai para mais uma arte na Namora Pelada extremamente intenso dos dois, ok? O que eles fazem aqui, pessoal? Bom, eles estão ali no escritório do Tum, né? O Tum amarrou o Rin ali, pessoal, tá com as mãos amarradas. O Rin tá basicamente cavalgando aqui em cima do Tum, né? Tem um momento ali que ele deita o Rin na mesa e aí fica aquela maior cena de escritório pornô mesmo, meus amores. Desse jeito aí que vocês estão pensando, o Tu e o Rin são extremamente intensos, são extremamente coelhinhos. Eles fazem a arte Namora Pelada diversas e diversas vezes, né? Aqui, essa arte Namora Pelada, ela não é muito focada na dor, não, sabe? O que representa ela aqui é o prazer, né? Que os dois sentem prazer nela. E outra coisa também é que como se fosse uma forma de ciúmes por parte do Tum, né? E ele fala que é como se fosse uma recompensa porque o Rin, ele sente prazer nesse sexo masoquista, né, pessoal? Nesse sexo BDSM aí que rola entre eles, né? E outra coisa que o Tum faz aqui, além de amarrar o Rin, morder ele, beijar ele daquele jeito intenso e tal, aqui os dois estão sentindo muito prazer, né? O Rin geme muito, o Tum geme muito também, inclusive eles atingem o clímax, né? Mas uma coisa que eu quero destacar pra vocês dessa cena é o fato do Tum ter colocado meio que um cotonete na ureta do Rin, meus amores. Isso é uma prática do BDSM, pessoal, e sinceramente o Rin é um guerreiro, viu, meus amores? Porque dizem que isso dói pra caramba, pessoal. A pessoa tem que ser muito, mas muito masoquista pra aguentar essa prática do BDSM, né? Colocar ali um cotonete na ureta da pessoa. Me arrepia aqui só de falar, né? E o Rin fica cavalgando ali no Tum e tal, e aí eles atingem um clímax e aí depois eles decidem ir tomar um banho juntos, né? No momento que eles estão tomando banho juntos ali, o Tum começa a limpar o Rin, meus amores. Sim, ele começa a limpar ali o bumbum do Rin, né, pessoal? Porque meio que o Tum gozou ali dentro do bumbum do Rin, né, pessoal? Então ele tá limpando ali o bumbum do Rin e o Rin ele fica falando pro Tum não fazer isso, pro Tum não se abaixar pra ele e tal. E o Tum vira pra ele e fala que ele não se importa, e ele fica limpando o Rin ali, né, pessoal? Aqui é uma cena bem intensa entre eles. Aqui. E aqui o Tum até brinca um pouquinho, né, agradecendo que o Rin não possa engravidar, porque senão ele teria engravidado diversas vezes, né, pessoal? Mesmo deixando claro pra gente que eles fazem arte Namora Pelado diversas e diversas vezes, né? Outra coisa que acontece aqui também é que o Tum, ele começa a puxar o Rin ali contra o corpo dele, né? Eles se abraçam aqui, e o Tum vira pro Rin e fala que ele só tem ele, né, pessoal? A única pessoa que ele tem é o Rin, né, meus amores? E aqui ele deposita um suave beijo na testa do Rin, pessoal. E eles ficam ali tomando banho juntos, numa cena bem fofinha e intensa entre eles, né? E aí, nesse momento, o Tum, ele já começa a abrir um pouquinho o coração dele em relação aos sentimentos, em relação às coisas que eles sentem quando o Rin está ali próximo dele, meus amores. Mas é um longo, longo caminho. O próximo capítulo é um capítulo mais calmo, né, pessoal? Eles estão aqui comendo uma comida que o Tum mandou o Rin escolher, né? E o Rin falou que o Tum que tem que escolher, mas aí o Tum conseguiu convencer o Rin a escolher a comida que eles estão comendo, né? Os dois estão juntos aqui, pessoal, e aí, de repente, o Tum recebe uma ligação de que a avó dele passou mal e ele precisa ir urgente para o hospital. E quando ele chega ali no hospital, ele vê que a avó dele tá em cirurgia, né? Ele também vê ali o pai dele e a madrasta dele discutindo bastante, né? Basicamente, a Arasa não se importa nem um pouco com a velha, não importa com o que a velha vai deixar pra ela e para o Tim, né? Então ela fica tentando aqui convencer o Tim a voltar para a Tailândia, né? Porque a avó dele vai morrer e tal, e a avó dele sempre deixou claro que o Tim é o único herdeiro, né? E o que acontece aqui é que o Trai fica muito nervoso, né? Ele fica falando que a Arasa só se importa com o dinheiro e tal, que ela não se importa que a mãe dele tá passando mal. E aí a Arasa tenta disfarçar ali, mas obviamente ela não consegue, né? Porque ninguém se importa com essa velha, a não ser o Trai, né? Que é o filho dela. E uma coisa que acontece aqui também, pessoal, é que o Tum chega ali e o Tum, ele fica responsável por apaziguar essa discussão entre os pais dele, né? Então, novamente, ele coloca uma máscara firme ali e vira pro pai dele e fala que não é assim, que a madrasta dele tá apenas nervosa e tal. O Tum basicamente consegue acalmar os ânimos ali, como ele sempre fez. Inclusive, ele fala pra madrasta dele, né, que ela tá tendo muita dificuldade de convencer o Tim a voltar, né? Porque o Tim fala que ele nunca conheceu a avó dele, que ela não se importa com ele, ela não quer nem saber se ele tá vivo e tal. Por que ele tem que ir lá ver ela, né, pessoal? Lembrando que o Tim tá aqui no exterior, né? E o Tum fala pra madrasta dele que ele vai conseguir convencer o Tim a vir embora, né, pessoal? E aí o que acontece aqui é uma das cenas mais intensas da novel, né? A velha, ela consegue sobreviver à cirurgia, né? Mas o médico deixa claro que mesmo que ela sobreviveu ali à cirurgia, ela não passa dessa noite, meus amores. Ou seja, ela vai morrer. E o médico tá tentando preparar todo mundo ali, né? A primeira cena aqui é o Trai e o Tum, meus amores, que eles estão ali no quarto da velha, né? Ela tá desacordada ali e tal, eles já sabem que ela vai morrer. E nesse momento, o pai
o Tum vira pra ele e fala que ele nunca defendeu o Tum, que ele permitiu que a mãe dele machucasse ele e tal. E o Tum com a máscara dele de sempre fala pro pai dele que isso é passado. E quando o pai dele pergunta pra ele se ele poderia perdoar a velha, né, pessoal, o Tum, ele não responde, ele dá uma resposta ali que ele consegue desviar completamente da pergunta, pois ele sai andando, né, pessoal. E aí o Try fica aqui, com aquela cara de merda, cara de bunda, chorando, porque ele nunca fez nada, né, pessoal, chorando ali pela mãe dele tá morrendo, e chorando porque ele fez o filho dele sofrer, né, no sentido que ele nunca fez nada, deixou a mãe dele fazer tudo que ela fez pro Tum, se omitiu totalmente, né, pessoal, foi um bosta, foi um fraco, um covarde, nunca fez absolutamente nada pra defender o Tum, meus amores, e a gente sabe que o Try, ele se sente culpado por isso, né. E aí o que vai acontecer aqui é que o Tum, ele tá ali no corredor do hospital, ele tá ali do lado do rim, né, e aí o Tum, ele está extremamente nervoso, porque como eu expliquei pra vocês, ele se importa com a velha, sabe, gente? Por mais que ele fala ali um monte de coisa, o Tum se importa sim, e isso tá machucando ele, e ainda entra aqui a questão do pai dele perguntar se ele pode perdoar ela, né, e o Tum fala que como que ele pode perdoar ela, cara, isso é impossível. Uma coisa é você perdoar uma pessoa que se arrependeu, sabe, que aceitou ali os erros e tá tentando melhorar. Outra coisa é você dar o perdão pra uma pessoa que nunca aceitou os erros, que sempre sentou que estava certo e continuou fazendo da sua vida um verdadeiro inferno, que é o que a velha fez, gente. Ela tratou o Tum desde que ele nasceu, gente. Ele com 20 anos, ela continuava maltratando ele. Inclusive, pessoal, ela sempre deixou claro para o Tum e para o próprio Tim que o Tim é muito melhor que o irmão dele, né, pessoal? Machuca bastante o Tum e aqui ele tá se sentindo culpado por isso. Para explicar essa parte um pouco melhor para vocês, pessoal, basicamente é o seguinte: o Tum, ele se sente culpado por, digamos, ele ter uma humanidade, sabe? Por ele se importar com a velha. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, ele se sente extremamente frustrado, extremamente com raiva e extremamente culpado por ele ter essa humanidade, entendeu, pessoal? Ele não entende por que ele se importa com uma pessoa que machucou ele a vida dele inteira, pessoal. Não só machucou ele, mas a velha também maltratava e muito o Gorrin, pessoal, porque o Gorrin fica tentando defender o Tum. Então a velha maltratava os dois, né? O que acontece aqui é que a única pessoa que consegue acalmar ali o Tum é o Rim, meus amores. Porque aqui a mão do Rim tá ali no ombro do Tum, né? Ele tá bem próximo ali, e aí ele vê no que o Tum tá quase explodindo, né? E o Rim fica tentando ali acalmar ele simplesmente com a presença dele, né? Só que aí quando a enfermeira que cuida da Lady Tana chega ali, pessoal, as coisas começam a desandar, porque ela começa a falar um monte de coisa, inclusive ela parece que ela não tem consideração, porque ela começa a dar em cima do Tum nesse momento, né? E o Rim simplesmente se coloca entre eles, meus amores. Pra ela, ele fala da maneira mais educada possível que o Tum tem muitas coisas pra lidar e tal, que o Tum ainda tá com a máscara dele, ele sorri pra ela, mas enquanto no pensamento dele, ele fala que a enfermeira ajudou ele a se livrar da velha sem ela saber, né, pessoal? Porque a enfermeira ficou falando muito do Tum pra velha, meus amores, porque ela realmente achava que o Tum era o neto favorito dela, né, pessoal? Então, assim, na visão do Tum, essa enfermeira ajudou sim ele se livrar da velha, né? E aqui ele e o Rim vai pro banheiro, né, pessoal? E aqui o Tum, ele não consegue mais se segurar, né? Ele tá sozinho com o Rim ali e ele se demonstra ser quem ele é, né? Ele fica extremamente nervoso ali, ele fica falando ali pro Rim que nojo, que repugnante, porque a enfermeira tocou ali no corpo dele, né? Ele fica esfregando ali a mão dele diversas vezes, lavando ali. Ele aperta os dentes ali de ódio, né, pessoal? Aqui ele fica tentando se limpar e fica falando pro Gorrin que coisa nojenta, que é repugnante, porque a enfermeira tocou ali no corpo dele, né? E o que vai acontecer aqui é que o Gorrin tenta acalmar o Tum, né? E o Tum vira pra ele e fala o que o pai dele falou, né? Como que o pai dele teve coragem de pedir pra ele perdoar a velha. Por que ele tem que perdoar a velha? Por que ele tem que perdoar uma pessoa que fez ele sofrer a vida dele inteira? Ele não entende isso, ele se sente culpado por isso, pessoal, por se importar, né? E o que acontece é que o Rim, ele toma uma atitude bem perigosa, né, pessoal? Ele simplesmente pega a mão do Tum e começa a lamber, meus amores. Ele começa a lamber os dedos do Tum ali, como se o Rim tivesse tirando, como se ele tivesse tirando, digamos assim, toda a sujeira, né, meus amores? E isso, por incrível que pareça, acalma e muito o Tum, pessoal. O Tum fica mais calmo aqui, mas ainda não é o suficiente, né? Ele sabe que o Rim tá tentando tirar a dor dele e tal, pessoal. E esse gesto do Rim de lamber o dedo do Tum, de lamber a mão dele ali, meus amores, é realmente de você chorar 700 trilhões de baldes, né? E o Tum fica olhando intensamente pro Rim, né? Ele vira pra ele e fala, me ajude a esquecer. E aí o Rim vira pra ele e fala, sim, com o Tum. E aí o Rim vira de costa, abaixa a calça. E aqui eles vão começar a fazer novamente a arte de namorar pelado de um jeito extremamente grosseiro, até porque não tem lubrificante. O Tum simplesmente penetra o Rim sem lubrificação nenhuma. E o Rim atura isso, né, pessoal? E sangra bastante. É um dos capítulos que ele mais sangra, porque o Tum, ele vai sem misericórdia nenhuma, né, pessoal? Enquanto ele está fazendo isso, o coração dele vai se quebrando cada vez mais, né, pessoal? A próxima cena, a velha morre, né, pessoal? Ela não consegue sobreviver à noite ali e tal. E aí o Tum, ele se sente triste, ele se culpa por estar triste, né? Ele não entende por que ele está chateado que a pessoa que mais machucou ele a vida dele inteira morreu. Por que ele está triste por isso? Porque diabos ele se importa, ele não entende. E o próximo capítulo é intitulado A Criança que Ninguém Ama, né? E só por o nome desse capítulo você já começa a chorar, né, pessoal? Porque obviamente ele está se referindo ao Tum, porque o que aconteceu aqui, meus amores, é que o Tum, na hora que ele estava saindo
saindo ali do colégio, né? Ele tinha 7 anos quando isso aconteceu. Ele foi sequestrado e mantido em cativeiro durante 4 dias, sofrendo o pão que o diabo amassou, mordeu, cagou e tudo mais, pessoal. O Tum, ele sofre muito, mas muito mesmo. Ele é deixado sem comer, ele é deixado sem água, ele apanha demais, meus amores. Ele apanha tanto que ele pensa ali que ele vai morrer, né? E ele fica tentando resistir ali, porque ele quer ver o Gorrinho novamente. Gente, nossa senhora, mas isso me quebrou muito, pessoal. Porque o Tum, ele sente que ele ia morrer ali, mas ele não queria morrer, porque ele queria ver o Rim pelo menos uma última vez, né? E aí, pessoal, os bandidos, eles querem dinheiro, né? Por isso que eles sequestraram o Tum, né? Por isso ser o Metahanan e tal. Só que eles não esperavam que a avó do Tum odiava ele, né? Que a avó do Tum não se importa nem um pouco com ele. Porque quando eles ligam pra mansão Metahanan, um funcionário atende, e o funcionário passa pra avó do Tum, meus amores. E o que acontece é que ela pergunta quem é, e aí os sequestradores falam que eles são bandidos e tal, que eles sequestraram o Tum, enfim. E pra demonstrar que é o Tum, pessoal, eles ficam maltratando ele ali, bate nele e tal, e o Tum fica gritando socorro ali, desesperado, pedindo pra avó dele salvar ele, né? E os bandidos reiteram ali que eles querem uma alta quantia de dinheiro para soltar o Tum, né, pessoal, para libertar ele, né? E aí a velha simplesmente responde, o que isso tem a ver comigo, né? E aí os bandidos ficam sem palavras e a velha ainda crescendo. Se querem matar esse menino, pode fazê-lo, eu nunca vi esse bastardo como meu neto. E ela desliga o telefone, os sequestradores ficam sem palavras nenhumas, eles até ficam pensando ali que eles pegaram um garoto errado, né, pessoal? E aí o Tum tá na mente dele de que é isso que vai acontecer mesmo, que ele vai morrer, porque a avó dele nunca vai mexer um dedo pra ajudar ele, né? Ele tava no viva voz, então o Tum escutou isso que a avó dele falou, né? E aqui ele desiste, pessoal. Um dos bandidos fica tão nervoso que ele desconta a raiva no Tum, meus amores. E aqui o Tum apanha e muito, pessoal. E aí nesse momento, o Tum, ele simplesmente já se entregou, sabe? Ele fala que morrer e aí ele reage ali e os bandidos machucam ele ainda mais, né, pessoal? O Tum, ele é brutalmente espancado aqui e o único pensamento dele é que ele não aguenta mais, mas ele tá tentando resistir ali porque ele quer ver o Rim pela última vez, né? E os bandidos jogam na cara do Tum ali enquanto estão batendo nele que o Rim está morto, né, pessoal? E já já eu vou contar pra vocês como que eles conseguiram sequestrar o Tum, ok? Quando a gente for para a visão do Rim, eu conto pra vocês. Fica falando no pensamento dele que dói muito o Rim, mas eu queria muito te ver pela última vez. E aí ele desmaia, pessoal. Esse capítulo me quebrou em milhões de pedaços. Eu chorava de soluçar, gente. Eu, pra traduzir esse capítulo, foi um dos capítulos mais difíceis que eu já traduzi de brief, cara, porque sinceramente eu estava com muita raiva, eu tava chorando de ódio, de tristeza, eu não sei nem dizer as minhas emoções durante esse capítulo, sabe? Não acabou por aí, porque o que acontece é que o Tum fica sequestrado por 4 dias, meus amores. Ele é maltratado durante 4 dias. Eles deixam ele sem alimentar, eles dão um pouco de água pra ele, né? Porque ele tem que sobreviver ali e tal. Mas eles ficam batendo nele, o Tum sofre muito, não deixa ele tomar banho, deixa ele no banheiro, ele vomita, ninguém limpa. A gente realmente, a situação do Tum, ela fica deplorável, pessoal. Completamente destruído aqui, né, meus amores? Com o corpo lotado de hematomas de tanto que ele apanhou, né? A gente vai parar um pouquinho a visão do Tum, né? Uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui é que os sequestradores falaram que se a velha não pagasse o dinheiro, né? Eles iam vender o Tum ali, porque o Tum é uma criança muito bonita e tal. Então eles iam vender ele pra conseguir algum dinheiro, né, pessoal? As coisas só vão piorando aqui, né? Agora, indo pra visão do Rim, meus amores, eu quero contar pra vocês como que eles conseguiram sequestrar o Tum, né? Acontece que foi um sequestro que foi muito bem planejado, né, pessoal? Eles sabiam exatamente onde o Tum tava e tal. E uma coisa que acontece aqui é que antes deles levarem o Tum, né, pessoal, eles machucam o Rim, porque o Rim tenta ajudar ali o Tum, né? Eles tentam se defender ali. Obviamente que eles não conseguem, né? São crianças de 7 anos contra vários adultos, já falei aqui. O que acontece é que um desses bandidos joga o Rim na parede, pessoal, e aí ele bate a cabeça muito forte ali e desmaia. E aí, quando ele acorda, pessoal, ele tá tendo um pouco de dificuldade de lembrar o que aconteceu, mas aí ele lembra, ele pedir ajuda ali, ele fala pro motorista da família Metahanan o que aconteceu, ele fica desesperado ali, e o motorista da família Metahanan conta pra velha ali, né, pessoal? E a velha simplesmente manda trancar o Rim no quarto, meus amores, porque o Rim é a única pessoa ali que sabe o que está acontecendo, que quer ajudar o Tum, mas a velha mandou trancar ele, pessoal. Então, durante os 4 dias que o Tum tava sequestrado, o Rim estava trancado no quarto dele com a mãe dele. Como que essa velha é uma pessoa ruim, pessoal, não tem um pingo de empatia, cara. Na verdade, eu queria que ela sofresse o dobro. Eu achei que a Mimi fez ela sofrer muito pouco em relação às coisas que ela fez. Eu queria que ela sofresse muito, mas muito mais. Como eu já expliquei pra vocês, pessoal, a velha mandou trancar o Rim, né? E o Rim fica completamente desesperado, ele chora muito. Inclusive, pessoal, ela mandou trancar ele sem tratamento, tá? Ele tá com a ferida ali sangrando. Pra vocês verem como que essa velha é ruim, né, pessoal? E aqui a mãe do Rim fica tentando acalmar ele, mas também não tem o que ela fazer, né, pessoal? Porque ela também está trancada com ele, né? Eles só são libertados quando o Contrai chega, né? E o Contrai chega ali, ele liberta ali o Rim, a mãe dele, ele paga ali os sequestradores libertam ali o Tum, né? E aí o Trai tenta falar com a mãe dele e tal, e a mãe dele não dá a mínima, e o Trai continua um banana, gente, um merda que não confronta a mãe dele, pessoal. A mãe dele, como ela pôde fazer isso, sabe? Como ela pode tratar o próprio neto desse jeito, e a mãe dele fica deixando claro pra ele que o Tum não é o neto. E aí, pra piorar a situação, que já está extremamente caótica, né? O Tum é abandonado ali numa rua, e aí ele vai até o hospital, e aí nesse momento que ele tá ali no hospital, o Trai tá ali, né? E o Rim tá ali também. No momento que o Tum vê o Rim, a primeira coisa que ele faz
faz é abraçar o Rin, e os dois ficam abraçados o tempo inteiro, meus amores. Nem o Rin solta o Tum, nem o Tum solta o Rin. Aqui eles choram bastante. O Rin fica extremamente preocupado com o Tum também, né, pessoal? Ele fica todo feliz ali de ver o Rin mais uma vez, né? E aí, nesse momento que o Tum melhora ali, né, pessoal, ele volta pra família Meterhanan, e quando ele volta pra mansão Meterhanan, tá tendo uma festa, né? E aí o Kuntrai pensou que a mãe dele pode ter se arrependido e decidiu dar uma festa para o Tum e tal, mas ela não fez isso, né? Inclusive, quando o Tum chega ali, a primeira coisa que essa desgraçada fala é para o Tum ir pro quarto dele e não soltar um pio, que ela não quer a presença dele ali durante as comemorações. E aí o Trai fica sem entender: mãe, o que você está fazendo? Não é uma festa pela volta do Tum? A mãe dele dá um olhar de nojo e fala: por que eu daria uma festa pra criança que ninguém ama? Simplesmente essa festa é para comemorar as boas novas, que o verdadeiro herdeiro da família Meterhanan está no ventre da Raça, pessoal. Aqui é anunciado que a Raça está grávida de quê, gente? Do Tim, né, meus amores? E outra coisa, pessoal, é que a Raça é a mulher que a velha escolheu para o Trai, pessoal. A velha fez a vida da mãe do Tum um verdadeiro inferno, até ela não aguentar mais e ir embora, né? Infelizmente ela não levou o Tum com ela, né? O Tum sofreu tudo, que eu já falei com vocês no decorrer desse vídeo, né? Isso aqui é que o Trai não fala merda nenhuma. Inclusive, a mãe dele reitera ali novamente que não vale a pena gastar dinheiro com a criança que ninguém ama. Por que ela gastaria dinheiro com uma criança que ninguém ama? E aqui o Tum tinha acabado de sair do hospital, ele ainda tá todo machucado ali, né, pessoal? E aqui o Tum e o Rin são forçados a ficar no quarto, né? Porque a velha não quer a presença do Tum ali durante as comemorações, né? Trancados no quarto do Tum, né? E o que acontece aqui é que o Tum vira pro Rin e fala que ele odeia todos eles. E é aqui que nasceu o ódio do Tum, pessoal. Ele fala que ele odeia todos eles. Ele odeia a mãe dele que abandonou ele odeia o pai dele que nunca fez nada, ele odeia a avó dele que fez a vida dele um verdadeiro inferno. Ele odeia absolutamente todo mundo, exceto uma pessoa. Quem é essa pessoa? O Gorrin, pessoal. E o Rin fica deixando claro aqui que ele sempre vai ficar ao lado do Tum, meus amores. Sim, o Rin, ele passou todo o sofrimento junto com o Tum, pessoal. Ele viu as coisas que aconteceram com o Tum e ele acabou percebendo ali que ele é a âncora do Tum, né, pessoal? Eles são a âncora um do outro. E como eu falei pra vocês, isso é algo extremamente complexo. Agora vamos discutir aqui, pessoal, com que fácil quando o Trai me pede para o Tum perdoar essa velha, gente. Olha o que ela fez. Ele estava completamente machucado ali por culpa dela. E o que acontece quando ele volta ali pra casa, ela manda ele ficar no quarto porque ela não quer ver a presença dele e tá comemorando que nasceu o verdadeiro herdeiro da família Meterhanan, que é o Tim, meus amores. E a partir disso, as coisas vão se tornando cada vez pior, pessoal, porque ela foi maltratando o Tum cada vez mais. Enquanto ela maltratava o Tum, ela tratava o Tim como se ele fosse perfeito, entendeu? E ela colocou na cabeça do Tim que ele é a perfeição mesmo. Por isso que o Tim é extremamente arrogante, pessoal, por causa da velha e por causa da mãe dele. Eu fico sem palavras, né, pessoal, porque assim, eu entendo o lado do Trai querer que o Tum perdoe a mãe dele, pessoal, mas se fosse eu, não perdoava, cara, não perdoava de jeito nenhum. Essa velha nunca se arrependeu das coisas erradas que ela fez. Ela nunca pensou que o que ela estava fazendo é errado, meus amores. Ela não merece o perdão do Tum. E graças a Deus que a Mimi não fez isso, pessoal. Ela não fez o Tum perdoar ela de jeito nenhum. E pra mim está mais que certo, meus amores. A gente perdoa quem se arrepende, quem entende que errou. Não uma pessoa que continua errando, vai continuar errando pro resto da vida e sempre pensa que o erro está correto, pessoal. Eu odeio a avó do Tum. Eu odeio mesmo. Eu não tenho dando aqui que isso foi um flashback, né? E agora a gente tá aqui no presente e o Tum tá ali no enterro da velha, né, pessoal? Aqui o Tum, ele tem um pesadelo em relação à criança que ninguém ama, né? Várias vezes que ele ficou escutando isso, ele lembra ele do sequestro dele e tal. E nesse momento, quem tá ali do lado dele é o Rin, né? Todo mundo foi embora, né? A família Caça-Níquel, que é a família Meterhanan, porque todo mundo quer alguma coisa da velha, né? Porque ela tem muito dinheiro mesmo, e aí as pessoas começam a ser muito falsas ali pra tentar conseguir alguma coisa dela, né, pessoal? Enfim, o que acontece aqui é que o Tum tá ali no enterro, só ele e o Rin, né, pessoal? Todo mundo já foi embora. O Tum, ele tá em choque, né? Porque ele não entendeu por que ele tá se importando tanto. E aqui a Mimi explica pra gente por que o Tum tá sofrendo tanto, porque tudo que ele sempre quis foi ser reconhecido pela velha, sabe? Ele só queria escutar dela que sim, que ele é neto dela, né, pessoal? E aqui você se quebra em 1000 pedaços, meus amores, porque ela, maltratando ele do jeito que maltratou, o Tum ainda queria a aprovação dela, pessoal. Ele ainda tinha um pouquinho de esperança de que ela ia mudar com ele. Obviamente isso não aconteceu, que eu já detalhei pra vocês no decorrer desse vídeo. E aqui o Tum, ele está chorando, meus amores. Ele chora e chora muito. Ele chora de vários sentimentos aqui. Um deles é que ele se sente triste da avó dele ter morrido, pessoal. O que eu falo pra vocês, gente, o Tum é um personagem extremamente complexo, pessoal. O jeito que a Mimi constrói ele é muito maravilhoso, cara. A escrita dela nessa novel é surreal de boa, gente. É uma das novelas mais bem escritas que eu já li. É sensacional a maneira que ela vai descrevendo o amadurecimento, a maneira que ela vai descrevendo como que o Tum tá sentindo, pessoal. E aqui, nesse momento, ele tá sentindo muitos sentimentos. Ele começa a chorar desesperadamente, ele começa a chorar de soluçar mesmo, né? E aqui, nesse momento, só tá ele e o Rin no carro, né? E o Rin abraça ele ali e permite com que o Tum fique chorando no ombro dele, pessoal. E por que esses adultos fizeram o Tum ser um demônio, né, pessoal? Outra coisa que é destacada aqui, pessoal, é que o Tum fez inúmeros exames de DNA pra saber se ele é de verdade filho do Kuntrai, pessoal. E confirmou que sim, ele é filho do Kuntrai, consequentemente neto da velha, né, pessoal? Aqui você
você sofre e muito, pessoal. Eu simplesmente chorei e chorei com força nesse capítulo, meus amores. Realmente é uma situação de quebrar o seu coração, porque tudo que o Tom sempre quis da velha era ser reconhecido, né, pessoal? E isso nunca aconteceu. E isso nunca vai poder acontecer, porque agora a velha está morta, pessoal. E essa velha, ela ainda não acabou de ferrar a vida do Tom, meus amores. Ainda não acabou, tá? Porque o sofrimento vai continuar. Mas o que vai acontecer agora vai ficar pro próximo vídeo, porque esse aqui já está longo demais, meus amores. Infelizmente, eu terei que dividir o vídeo de brief, né, pessoal? Porque, cara, falta muita coisa ainda. Pra vocês terem, só pra vocês terem dimensão, a novel tem 41 capítulos. Esse capítulo que eu tô narrando pra vocês é o capítulo 11, o enterro ali da velha. E aí, nesse capítulo, a gente também tem a volta do Tim pra Tailândia, pessoal. E mesmo o Tom extremamente nervoso ali, o mesmo Tom, como eu falei pra vocês, que ele ama e odeia o Tim tá ali, deixa o Tom mais calmo, sabe? O Tim consegue fazer o Tom sorrir, sabe, pessoal? Isso é uma das coisas que a gente vai discutir muito no próximo vídeo, né? A relação do Tom com o Tim. Beleza, meus amores? Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser tão pesado quanto esse aqui. E eu prometo pra vocês que a parte 2 desse vídeo, não sei se vai ser a última, vai sair na próxima semana, pessoal. A gente vai dar uma pausa aí de uma semana. Se tiver que ter a parte 3, a gente passa uma semana e eu posto a parte 3 pra vocês. Beleza, meus amores? Brief vai ser assim. Infelizmente, eu vou ter que dividir o vídeo porque ele está ficando muito grande. Eu tenho muita coisa pra falar pra vocês ainda, pessoal. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Deixa o like, pessoal, que esse tipo de vídeo dá muito trabalho pra fazer. O próximo vídeo, como eu falei pra vocês, vem na semana que vem, ok, meus amores? Não se preocupem. O próximo vídeo vem na semana que vem. E aí vocês vão continuar entendendo completamente a história do Tom e do Rin. E eu falo pra vocês, gente, o sofrimento, infelizmente, ele só começou, né, pessoal? Aparentemente, esse vídeo foi puro sofrimento, né, meus amores? Eu sinto muito por isso, né, pessoal? Como eu falei pra vocês, é uma história extremamente pesada, né? Mas enfim, é isso. Deixa o seu like aí que me ajuda bastante, beleza? Muito obrigado por você ter assistido, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, não se deixar o seu like do vídeo e do canal. Acesse os contas na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que viu no canal, meus conteúdos, não esqueça de se inscrever. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima, meus amigos. Um beijão.